Eu cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui, mais um sábado, nosso devocional, para ouvir uma história, para mais uma lição. E hoje nós vamos falar de um personagem muito importante na Bíblia. O personagem que abriu o Mar Vermelho. Quem sabe quem foi o personagem que abriu o Mar Vermelho, crianças? Quem lembra, cordeirinhas? Moisés. Vocês já conhecem a história de Moisés? Quem já conhece, vamos rever a história de Moisés para vocês lembrarem o que aconteceu com Moisés. E quem ainda não conhece, vai ter a oportunidade de estar conhecendo. Moisés, ele nasceu lá no Egito e quando ele nasceu, o rei Faraó, que era um rei muito mau, estava mandando matar todos os meninos que nasciam naquela época. Por que ele estava fazendo isso, crianças? Porque o povo de Israel estava crescendo muito, assim como Deus tinha falado para Abraão. O que Deus falou para Abraão? Que ele seria pai de uma grande multidão. Quem lembra da história de Abraão? Da aula passada. Então, Moisés, ele nasceu ali, naquela época. E o faraó, que era muito mau, estava mandando matar todos os bebês que nasciam naquela época. Moisés era um menino muito bonito, formoso, bonito, lindo. A mãe de Moisés, naquela época, ela ficou muito triste, muito preocupada, porque os soldados estavam jogando todos os meninos no rio. Porque era uma ordem do rei Faraó, do faraó. Joquebede cuidou de Moisés por 3 meses. 3 meses, criança. Só que aí, Joquebede percebeu que não dava mais para esconder Moisés. Então, Joquebede teve uma ideia. Eu vou colocar o meu filho neste cestinho e vou colocar ele no rio. Porque assim, ele não vai correr o risco de morrer afogado, de se afogar. Então, Joquebede levou Moisés até o rio e colocou ele lá dentro do rio. Mas Deus tinha uma promessa muito grande na vida de Moisés, porque lá na frente ele seria escolhido para libertar o seu povo da escravidão. Então, naquele dia, crianças, quem estava no rio tomando banho com suas servas? A filha de Faraó. Então ela pensou, ela olhou para aquele bebê lindo, ela falou, eu vou levar esse bebê para minha casa, lá para o palácio. E Deus, criança, Ele sempre cuida dos seus escolhidos. Ele sempre cuida de nós. E aí, a irmã de Moisés estava ali, escondida, olhando para saber o que iria acontecer com Moisés. Aí ela chegou para a filha de Faraó e falou, eu conheço uma pessoa, uma hebreia, que pode te ajudar, que pode amamentar Moisés, até ele crescer, até ele ficar grande. Então, a filha do Faraó mandou chamar, sabe quem? A mãe de Moisés, Joquebede. E como Deus é maravilhoso, hein, crianças? Quando ela chama Joquebede para cuidar de Moisés até ele crescer, até ele ficar grande, ela recebeu por esses cuidados um salário. Então, enquanto ela estava ali, cuidando de Moisés, ela foi ensinando para Moisés os ensinamentos do Senhor. E ela foi plantando dentro do coração de Moisés esses ensinamentos. Moisés, criança, ele cresceu e aí ele foi morar lá no palácio, junto com o rei, junto com a filha do faraó, junto com a rainha. E aí ele começou, crianças, a viver a vida ali no palácio. Um dia ele estava ali passeando pelo palácio e aí ele viu algo que te deixou muito bravo. Ele ficou muito bravo, muito irado. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Então ele fez algo muito errado, muito errado. Ele matou aquele egípcio. E Deus não se agrada dessas coisas erradas, não é verdade? E aí ele achou que ninguém tinha visto.
No outro dia, um egípcio falou para ele que tinha visto aquilo. Ele ficou com muito medo, então sabe o que ele fez? Ele fugiu. E o faraó também ficou sabendo, ele ficou muito bravo com Moisés. Mas muito, muito, muito irado, muito bravo com Moisés. Moisés foi morar lá em Midian. Lá ele conheceu a sua esposa, lá ele se casou e lá ele começou a cuidar do rebanho do seu sogro, o Jetro. Um dia ele estava lá no Monte Horebe, cuidando dos rebanhos do seu sogro, e aconteceu algo sobrenatural. Sabe o que aconteceu, crianças? Moisés, enquanto estava ali, cuidando do rebanho, ele viu algo diferente naquele dia. Ele viu a sarça pegando fogo. E aí, de repente, crianças, ele ouviu uma voz. Moisés, Moisés. Ele olhou para aquela sarça que pegava fogo e não se queimava. E aí ele percebeu que era o Senhor que estava falando com ele. Aí ele disse, Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor falou assim para Moisés. Tire as sandálias, Moisés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E então Moisés começou a falar com o Senhor ali. Eles começaram a conversar. E o Senhor falou para Moisés, escolhido Moisés para libertar o seu povo do Egito da escravidão. Porque o Senhor, ele tinha ouvido a voz do seu povo, dos israelitas. E então Deus havia escolhido ele para libertar o seu povo. Moisés, ele ficou assustado, ele ficou com medo. E aí ele disse, mas Senhor, como eu irei falar com o faraó? Como eu irei falar com o rei? Se eu nem sei falar. Aí, crianças, o Senhor disse para Moisés, eu irei contigo. Quando você chegar lá no Egito, você vai dizer, o eu sou me enviou a voz. E aí, crianças, Moisés, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele aceitou o chamado que Deus tinha para a vida dele. E aí você já conhece a história, né? Deus libertou o povo de Israel da escravidão. E como que Deus libertou o povo de Israel da escravidão? Deus enviou 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho, que ele foi escolhido por Deus. Ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu, o chamado de Deus, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele poderia falar para o Senhor, não, Senhor, eu não quero ir. Como assim? Eu já fugi do Egito, eu vou voltar para lá, eu vou morrer. Mas não, ele foi obediente. E através da vida de Moisés, o Senhor libertou o povo da escravidão. Através da obediência de Moisés, o Senhor libertou aquele povo. Deus realizou grandes milagres para conseguir libertar aquele povo da escravidão. Então, nessa tarde de sábado, nosso devocional está falando mais uma vez que nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Porque o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é aquele que nos dá coragem, para enfrentar os nossos medos, as nossas lutas, batalhas. Então, o Senhor, ele capacitou Moisés para ajudar aquele povo a ser liberto do Egito, a ser liberto da escravidão. E assim o Senhor faz conosco. Ele trabalha na nossa vida, ele nos capacita para que nós possamos fazer a vontade dele nas nossas vidas,
Se você tem vontade de louvar, o Senhor ele vai capacitar você para louvar. Se você tem um sonho, a vontade de fazer a vontade de Deus, de falar do Senhor para os amiguinhos, para as pessoas que você conhece, o Senhor ele vai capacitar você para que você possa falar de Jesus para essas pessoas. É o Senhor que nos capacita. Basta nós sermos obedientes e nós obedecermos à voz dele. Então, nessa tarde que você venha ficar com essa palavra no seu coração. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e até a próxima aula. Um beijo.